Graça e paz do Senhor Jesus. Todos felizes, alegres, abundantes no Senhor, em nome de Jesus. Estamos numa campanha, das quintas-feiras. E quem acertar o nome da campanha vai ganhar a vacina dupla no domingo, quando vier aqui. Qual é o nome da campanha que nós estamos nas quintas-feiras? 1, 2, 3. Quebrantamento que gera o quê? Conquistas. Muito bem. Então, todo mundo que falou aí que acertou, no final, pega mais um papel para você tomar 2 vacinas, que aí você já fica garantido, já fica bem. Estou brincando, pessoal. Só complementando, referente à questão aí dessa campanha, o maior gesto que nós poderemos como igreja, e sobretudo como seres humanos, a maior vacina que a gente vai poder aplicar nesse domingo vai ser a vacina do amor. Então, esse papel que você recebeu, não guarde para si, compartilhe com alguém, tá? Tome isso como um gesto de amor. Você já viu o que vai ter, já foi orientado, então compartilhe isso com uma outra pessoa, compartilhe isso com alguém. Contagie alguém com amor. Amém? Eu sei que você tem de sobra aí. Teu coração tá pulsando de amor. Então faça isso, tá? Com temor e tremor. Eu quero, antes de começar aqui na ministração, quero agradecer também aos irmãos que separaram um tempo para, através das redes sociais, mandarem mensagens de afeto, de carinho, os mimos. Foi algo especial. Eu disse que nessa celebração de mais um ano de vida, 45 anos, 45 anos com a carcaça de 20, mais ou menos, mas vamos ver. Mas uma das coisas que eu disse, que compartilhei com alguns irmãos, é que no tempo que nós temos vivido, que é um tempo de pandemia, um tempo de morte, um tempo onde nós perdemos muitas pessoas, celebrar o aniversário, ele está para além de você se juntar para comer um bolo, comer um salgado, cantar um parabéns. Celebrar aniversário nesse tempo, ele deve ser um cerimonial. É um ano onde o espírito da morte, ele literalmente passou nas nossas casas, nas nossas vidas, onde nós enfrentamos adversidades, enfermidades, e nós temos a oportunidade de hoje, nós estamos aqui em família, nós estamos reunidos neste lugar para celebrar o nome do Senhor. É muito mais do que um motivo de você celebrar e de falar: Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, eu louvo muito a Deus pela vida. O maior presente que nós podemos ganhar quando nós comemoramos um aniversário é o presente da vida. Então, que você se lembre disso, meu amado. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, mas eu quero dizer para você, você está vivo. Enquanto você estiver sentindo dor, olha, está doendo, fique tranquilo, você está vivo. Dor é sinal de vida. Eli, mas tu não sabe qual é a dor que eu tenho. Não importa, você está vivo, tá? Celebre a vida, meu amado, celebre a vida. Faça cada segundo valer a pena em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, vamos lá? Vamos trabalhar? Glória a Deus. Aleluia. Abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10, versículos 19 ao 39. Tá? Hebreus 10, do 19 ao 39. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero
e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem faz a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Verso 26. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho: o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Verso 32. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público, como espetáculo de humilhações e perseguições, e, outras vezes, vos associastes ao que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade, vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois, dentro de pouco tempo, aquele quem virá não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem adiante. Juntamente comigo, com essa mão levantada, eu posso afirmar que os que estão aqui são salvos e seguem avante? Amém? É contigo, meu irmão, nessa noite. Presta bem atenção. Quebrantamento que leva à conquista. Só para ficar claro, todas as quintas-feiras nós temos ouvido aqui palavras que convergem dentro desse princípio de quebrantamento. Quebrantamento, para a gente poder partir e a gente ter a ideia do que exatamente significa o quebrantamento. Quebrantamento é o ato de humilhar-se diante da poderosa mão de Deus. É reconhecer-se extremamente limitado, humilhado e dependente da graça, da bênção e do infinito amor de Jesus Cristo. Isto é quebrantamento. É o ato de humilhar-se mediante a poderosa mão de Deus. É quando você abre mão do seu ego, do seu eu, de toda a sua indumentária, do seu estudo, dos seus títulos. É quando você abre mão da potência da sua conta bancária, nada vale. É quando você se despoja literalmente do seu eu, e você se quebranta. E você reconhece que diante do Senhor, você não é absolutamente nada. Isso é o que o Senhor tem preparado para nós. Essa passagem de Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 39, ele se divide em 3 situações, tá? São 3 situações. Primeiro, vem a orientação. No meio vem o juízo, e no final vem a recompensa.
E é isso que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Vamos lá. Do versículo 22 até o versículo 25 que nós lemos, nós vamos falar acerca de reconciliação. Reconciliação. É impossível alguém ser quebrantado diante do Senhor e ele estar dividido, ele viver uma vida de litígio com o Senhor. Você só pode ser quebrantado pelo Senhor quando você está reconciliado com Ele. Amém? Então vamos lá. Olha só que coisa interessante isso, tá? Nós somos exortados nessas passagens, nesses versículos, do verso 22 até o versículo 25. No versículo 22, ele vai falar primeiro, ele vai citar, aproximemo-nos de Deus. Ele vai pedir, Paulo, na escritura que Paulo escreve ali para os hebreus, ele vai falar, aproximemo-nos, se aproximem de Deus. Só pode se aproximar de algo ou de alguém que está distante. Ninguém que está perto vai receber uma palavra de aproximação, porque senão fica fora do propósito. No versículo 23, ele vai falar, apeguemo-nos com firmeza ao quê? À esperança. Os dias que nós temos vivido são dias onde a esperança ela foi dizimada da vida de muitas pessoas. As pessoas não acreditam mais em absolutamente ninguém. A TV mente, a rede social, que é um espaço de mentira, as pessoas elas vivem uma vida de mentira. Tudo o que acontece, tudo que está em volta de cada um de nós é um grande teatro de mentiras. E por conta disso, a gente vai se entristecendo, a gente vai se magoando, e por conta disso nós vamos perdendo a esperança. Mas ele pede, apeguemo-nos com firmeza à esperança. Esta esperança tem o nome, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o autor e o consumador da minha e da tua fé. No verso 24, ele vai trazer uma outra solicitação, ele vai trazer uma outra observação, ele vai fazer uma outra exortação. No verso 24, ele vai falar, consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos. Sabe o que é isso? É ser igreja. Considerar um ao outro. Sabe aquela coisa de você se preocupar com o teu irmão, de você ter o devido cuidado com o teu irmão, todo aquele trabalho que nós já desenvolvemos neste lugar, aquela situação especial de você ligar para o teu irmão quando você sente falta dele, quando você se preocupa com ele. Uma pessoa que está quebrantada diante do Senhor, ela entende a importância disso, e porque ela entende a importância disso, ela age de modo racional nesse sentido. Isso se torna algo automático. Ela liga, ela se preocupa, ela pergunta. Ela não vai esperar com que alguém, olha, ligou para a pessoa. Não, é automático isso, tá? Consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos. Teu irmão já faz um tempo que não aparece na igreja? Pô, deixa eu dar uma ligada para ele. Deixa eu saber o que está acontecendo com ele. Ele precisa de ajuda. Ela precisa de uma oração, ele deve estar precisando de uma palavra, ele precisa de um apoio. Isso é você considerar um ao outro. No verso 25 ele vai falar, não deixemos de reunir-nos como igreja. Isso aqui, exatamente isso que nós estamos fazendo neste exato momento. A importância de nós estarmos congregados aqui como um corpo. Não existe vida fora do corpo. O corpo está aqui. Não tem como a cabeça funcionar sem o restante do corpo. Um braço só ele não vai funcionar sem o restante do corpo. Para que o corpo ele tenha vida, para que o corpo tenha a sua funcionalidade, é fundamental que ele esteja ligado. E ele precisa estar ligado aonde? No trono da graça de Deus, da onde flui o rio de vida. E esse rio passando sobre cada um de nós, fluindo em nós, ele gera vida. Aonde a morte começa a fluir vida, aonde a enfermidade ela vai sendo dissipada. Se há tristeza, se há amargura, se há depressão, se há ansiedade, tudo o que de ruim acontece, quando nós estamos no corpo, aqui, neste lugar, a palavra diz que a casa do Senhor é o local onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós estamos reunidos como corpo, meu irmão, somos uma potência, o inferno não resiste. Quando existem joelhos dobrados, quando existem mãos levantadas, quando uma adoração que flui
do trono, uma adoração que flui do centro do teu coração, quando ela sobe diante do Senhor, os céus se abalam. Mas é preciso que você esteja quebrantado. E para que isso aconteça, é necessário que você esteja reconciliado. Encorajemo-nos uns aos outros. No versículo 25 ainda vai falar acerca disso. Então, nós aprendemos aqui rapidamente, nesse introito, nesses versículos iniciais, acerca de nos aproximarmos, de nos apegarmos, de considerarmos, de não deixarmos de nos reunirmos como igreja, de encorajar uns aos outros. Isso é vida em comunidade, isso é uma vida de apoio, uma vida de comunhão. O apóstolo Paulo, ele vai trazer uma ilustração, ele vai trazer uma tipologia na antiga aliança, para ilustrar exatamente aquilo que nós precisamos ter como modus vivendi nos dias atuais. No livro de Levíticos capítulo 8, Levíticos capítulo 8, essa leitura vocês vão fazer na casa de vocês. Eu apenas vou aguçar a curiosidade de vocês, tá? Mas leiam o capítulo 8 de Levíticos, tá? No capítulo 8 de Levíticos existem algumas situações que nos trazem à tona para os dias atuais. O que o apóstolo Paulo, ou melhor, o que foi escrito na passagem de Levíticos para usar como um exemplo para os dias atuais? Lá no livro de Levíticos, capítulo 8, vai falar acerca de consagração dos sacerdotes. A consagração é algo que fala acerca da expiação de pecados e a adoração constante. Expiação de pecado e adoração constante. Jesus Cristo, Ele tem o poder, Ele tem a função desses dois. Ele é a expiação e Ele é o centro da adoração. Tudo que nós precisamos para nos encontrar, para exercermos o papel de sacerdotes, dentro da tua casa, dentro do teu lar, você ser alguém relevante, dentro e fora da igreja, no conceito de sacerdote, você encontra tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. Aí você precisa avaliar como está o teu relacionamento com o Senhor. O livro de Levíticos, ele vai falar acerca das vestimentas. As vestimentas, ela aponta para a divindade de Cristo. No peitoral dessas vestimentas, existem duas pedras que são chamadas de Urim e Tumim. Urim e Tumim significa luz e perfeição. Vestimenta é o modo como você se porta. Nós somos diferentes deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não devemos andar como este mundo. Nós devemos ser luz aos perdidos. E preste bem atenção, quando eu digo vestimenta, eu não estou falando, porque eu estou na igreja, eu tenho que andar com a saia, a partir de agora não posso mais... Não é nada disso, meu amado. Eu estou falando acerca de comportamento. Eu estou falando acerca de bom senso. E isso é fundamental para nós cristãos. Ainda no capítulo 8 de Levíticos, ele vai falar acerca da unção. A unção é o azeite que tipifica o Espírito Santo de Deus, que opera livremente sobre nós. Fala sobre ofertas. Fala sobre o holocausto. Fala sobre comida. E o detalhe interessante é que ainda nesse capítulo 8 de Levíticos, eu peço que vocês leiam isso em casa. A comida, toda comida, ela deveria ser consumida e não deveria haver sobra. Sabe o que isso significa? O que isso traz à luz? A lição que eu aprendi dentro desse princípio de se consumir toda a comida e não consumir uma parte dela, ou o começo, ou o meio, ou o fim, ela deve ser consumida no inteiro, na sua totalidade. Ela aponta para que aquilo que diz respeito à pessoa de Cristo. Cristo, Ele precisa ser total na sua vida. Ele é a comida. Lembra-se da Santa Ceia. Nós estamos aqui quando nós recebemos o pão e o cálice. Nós não comemos uma parte do pedaço do pão. Nós não comemos um fragmento do pão. Nós degustamos ele por inteiro. Cristo é o sacrifício perfeito. Ele não pode ser usado, ele não pode ser consumido pela metade. Ele precisa ser na sua totalidade. Você precisa ter Jesus Cristo na sua vida no total, no completo. Não pode ser algo fragmentado. Eu não posso ter a Cristo na minha vida apenas dentro da igreja e no meu trabalho,
eu fazer menção de um outro nome, fazer menção de um outro Deus. Não, eu preciso louvar ao Senhor dentro da casa, na minha casa, na casa do Senhor, lá fora, aonde quer que eu vá. Eu não posso expressar a imagem de Cristo na minha vida, por isso nós somos cristãos, pequenos cristos. Eu não posso expressar uma parte dele, eu preciso expressar ele na sua totalidade. E isso é uma característica de alguém que está quebrantado diante do Senhor. Todas essas situações que eu falei para vocês, que estão contidas no capítulo 8 de Levíticos, as vestimentas, a unção, as ofertas, o holocausto, a comida, tudo isso são práticas diárias de uma vida que direcionam para uma vida de conquistas e vitórias. Quando você entende esse princípio, quando você compreende que você não é um alguém que foi feito apenas para carregar uma Bíblia debaixo do seu braço, ou que você cumpre uma agenda de terça célula, quinta culto, domingo de manhã, domingo à noite, isso vai além, meu amado, vai além. A nossa adoração, ela não está presa apenas aqui. O nosso culto, nós já ouvimos isso várias e várias vezes. A nossa celebração, o nosso culto, a nossa adoração, ela começa pela manhã. Pela manhã. É logo cedo. É quando você se levanta, quando você dá aquela respirada, você ainda nem lavou o teu rosto. Senhor, muito obrigado porque eu estou de pé. Obrigado, Senhor, pela vida. Como eu disse aqui no começo, obrigado, Senhor, pela minha família, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa. Obrigado pelo meu lar. Obrigado, Senhor, pela minha igreja linda. Pelos irmãos que eu tenho. São irmãos, amigos mais chegados do que irmãos. Tudo isso representa quebrantamento diante do Senhor. É quando você olha, é quando você abre mão de toda e qualquer circunstância ruim. E você não consegue ver nada de ruim, porque aquilo que de ruim pode acontecer ainda. Como diz a palavra lá no livro de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide no fruto, eu todavia me alegrarei no Senhor. Todo dia, eu não dependo de circunstâncias. Eu não vivo em função da circunstância ruim. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso ir para o meu trabalho e receber a notícia, olha ali, você está demitido. Tudo bem, a vida não acabou. O Senhor, Ele fecha uma porta aqui, ali na frente Ele abre outra. E Ele vai abrir uma outra porta melhor. Somente quem está quebrantado diante do Senhor consegue compreender isso. O medo, ele não vai bater a porta. Eu não falei agora há pouco que nós, enfrentamos o espírito da morte, literalmente. O espírito da morte passando na porta de cada um de nós. Mas o sangue do Cordeiro estava lá, marcado no umbral da tua porta, meu amado. Ele estava lá, o Senhor, Ele estava te guardando. O Senhor, Ele estava te protegendo, protegendo a tua casa, protegendo a tua família. Isso é bênção, isso é favor imerecido que nós não merecemos. Mas mesmo assim, apesar de nós compreendermos essas situações, ainda que o Senhor, Ele tenha deixado todas essas orientações na antiga aliança, e isso se cumpre na pessoa de Cristo, mais ou menos aqui, por baixo, de 1.500 a 1.600 anos aproximadamente. Tudo isso que está escrito no livro de Levítico aconteceu 1.500, 1.600 anos antes do advento do Messias, antes de Jesus estar na terra. Mas lá na antiga aliança, o Senhor, ali, naqueles rituais, naqueles ensinamentos, o Senhor, Ele já dava sinais, Ele já nos trazia ensinamentos para que aquela geração pudesse viver uma vida abundante, para que as gerações posteriores, do mesmo modo, até chegar a mim e a você. E o Senhor, Ele continua a nos ensinar. O Senhor, Ele continua a nos ministrar. Só que existe uma diferença muito grande. O tempo que nós vivemos hoje é um tempo vil, é um tempo pesado, é um tempo cruel. E nós precisamos tomar muito cuidado, meus amados. Porque agora vem a advertência. Existe um inimigo em comum em todos nós. A partir do versículo 26 da leitura que nós fizemos, ele vai falar acerca do pecado deliberado, ou algumas outras versões dessa mesma passagem vai falar acerca do pecado voluntário. É a mesma coisa.
Pecado deliberado e voluntário é a mesma coisa. É quando você, de modo deliberado, você começa a pecar. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Novamente, ele vai falar aqui, no versículo 26. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aí no versículo 27 ele vai falar: mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Aí de repente alguém vai falar: você está querendo colocar medo em mim. Não, isso aqui vai além de colocar medo, isso aqui é uma realidade. Não existe um meio termo, não existe um plano B, ou é ou não é, ou é tudo ou é nada. Ou nós estamos na luz, ou nós estamos nas trevas. Não dá para mim viver com um pé no céu e outro no inferno. Eu não posso estar em cima do muro. Eu preciso me definir. Você precisa se definir. De que lado você está? O pecado deliberado. O que significa esse pecado deliberado? Isso significa transferência de fé em Cristo e no seu sacrifício para outras coisas, para outras situações. Transferência de fé. É como se você abandonasse, é como se você colocasse tudo aquilo que você aprendeu no decorrer da tua caminhada, do momento em que você se converte ao Senhor, quando o Espírito Santo de Deus, ele toma a tua vida. Quando você se convence, quando o Espírito Santo de Deus convence a você do pecado, da justiça e do juízo, depois de você ser transformado, ainda assim você volta à vida de pecado. O nome disso, apostasia. Isso é para aqueles que estão aqui, para aqueles que fazem parte desta família. Muito cuidado com isso. A apostasia é quando você recebe da parte do Senhor, é quando você recebe, você compreende o plano de salvação, é quando você passa pelo processo de metanoia, transformação da mente, e aí você pega e, desconhecendo tudo aquilo, você se esquecendo de tudo aquilo que o Senhor fez na tua vida, você olha para trás, exatamente como a mulher de Ló. E o final disso todos nós sabemos. O pecado exclusivo, a apostasia é o pecado exclusivo daqueles que já se posicionaram em relação a Jesus Cristo, a igreja. Aí no versículo 31 dessa passagem que nós lemos, o que ele vai falar? No versículo 31. Aí vem o peso. Aí sim vem a cobrança. Ele vai falar: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí você vai falar: novamente ele está querendo colocar medo em mim? Não, eu estou tentando abrir os teus olhos, porque isso aqui é uma realidade. Isso aqui não é para ter medo, isso aqui é uma realidade. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Só existe uma alternativa, meu amado, para a gente escapar dessa falha, para escapar dessa condenação chamada apostasia. É somente através da demonstração que vem da parte do Senhor, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Para isso você precisa de uma coisa: sensibilidade. Seja sensível à voz do Espírito. O Senhor, ele tem tocado no teu coração, o Senhor tem falado contigo muitas vezes, mas você insistentemente, você tem fechado a porta do teu coração. Mas o Senhor, nesta noite, ele está novamente falando contigo. Abra o ouvido, abra os teus ouvidos, abra as portas do teu coração. Eu estou falando com você. O Espírito Santo, ele está ministrando na tua vida. Abra os teus ouvidos. Preste atenção no que está acontecendo à tua volta, os barulhos que estão causando, que estão impedindo você de ouvir a voz do Senhor. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, mas você precisa de silêncio, meu irmão, para que você possa ouvir a voz do Senhor. No meio do barulho, no meio da barulheira, da correria, você não vai ouvir absolutamente nada. Você precisa de silêncio. Cale-se. Ouça o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração. Há tempos ele vem tentando falar com você. E nessa noite, nós estamos aqui como família. É com muito amor, meu irmão. É com temor e tremor que eu digo isso para você. E eu me enquadro nisso, eu me incluo nisso, meu irmão. Vamos nos policiar nesse sentido, meu amado. É chegado o tempo
de nós desenvolvermos essa sensibilidade. A gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele está ministrando, os dias são maus, os dias são difíceis. Mas nós precisamos estar com os nossos ouvidos desimpedidos para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Hebreus 3, versos 7 e 8. Ele traz essa orientação acerca do grave perigo da incredulidade. Olha só o que diz aí. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, em nome de Jesus, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Se você ouvir a voz do Senhor, meu amado, não endureça o coração. O Senhor, Ele não vai falar aquilo que você quer ouvir, Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. O Senhor, Ele não trabalha com afagos, o Senhor, Ele não trabalha com mimos, não. A situação é mais extrema. Situações extremas, medidas extremas. Você quer crescer? Você quer se desenvolver? Abra o teu ouvido. Abra o teu ouvido. O Senhor, Ele está ministrando no teu coração. O Senhor, Ele está falando ao teu coração. Preste atenção. Mas, no final de tudo, depois de nós entendermos acerca de reconciliação, depois de nós entendermos acerca do que está aplicado dentro do pecado, o pecado deliberado e voluntário, quando nós não entendemos que nós devemos estar posicionados diante do Senhor, vem o juízo. Mas o Senhor, Ele pede: esteja sensível à minha voz. Se você estiver sensível à voz do Senhor, e isso é um sinal de quebrantamento, quando você consegue ouvir, quando você consegue captar, quando não há interferência na captação da voz do Senhor, aí vem a recompensa. Quantos querem a recompensa do Senhor? Amém? Mas aí você vai ter que ouvir a voz do Senhor. Você precisa estar atento àquilo que o Senhor está ministrando no teu coração. Recompensa. Você precisa ter as suas lembranças e a sua memória ativada. Tem muita gente que tem medo de se recordar de determinadas coisas. Tem pessoas que falam assim: de determinadas coisas eu não gosto de me lembrar. Eu não tenho desejo de pensar, de relembrar certas coisas. Para você estar vivo, para que você pudesse hoje estar aqui, foi necessário você sofrer essas agruras. Porque enquanto você sofreu todas as decepções da sua vida, traições, mentiras, calúnias, perdas, pessoas que você amava que você perdeu, em cada uma dessas situações, meu irmão, o Senhor, Ele te ensinou algo. Mas talvez, por conta do trauma, você não tenha guardado. Mas ainda assim você não esqueceu o que aconteceu. A nossa tendência é se lembrar apenas das coisas boas. Nós não queremos nos lembrar das coisas ruins. Mas aquilo que de ruim aconteceu na tua vida também serve para que você possa auxiliar a outras pessoas. É aí onde entra o quebrantamento. Preste bem atenção. De onde foi que o Senhor te tirou? Quem era você antes de você se achegar até a presença do Senhor? Vá lembrando, comece a fazer um trabalho, comece a fazer esse raciocínio. Qual livramento o Senhor te providenciou em um determinado momento da sua vida? Para você, para o teu marido, para o teu pai, para a tua mãe, no teu trabalho, qual foi? O que foi que você fez de tão cruel a ponto de você mesmo não mais se aceitar? De você muitas das vezes achar assim: para mim não tem mais jeito, eu acho que o que eu fiz, ele não tem perdão. E por conta disso, você até hoje, você se culpa, você se martiriza,
achando que o Senhor não ouve mais a tua voz, e porque o Senhor não ouve mais a tua voz, você arrefeceu na fé, você diminuiu a tua busca, você diminuiu o nível de intensidade com o Senhor, e muitas das vezes você entra e sai deste lugar, da mesma forma que você entra, você sai, em busca de respostas, e essas respostas nunca chegam. Mas o Senhor, Ele tem falado no teu coração, o Senhor, Ele tem falado nos teus ouvidos, assim como Ele falava com o menino Samuel, quando Ele chamava aquele menino, Samuel, Samuel, ei Samuel, o menino não entendia, ele ia perguntar para o sacerdote Eli, se era o sacerdote quem estava chamando, mas era o Senhor falando diretamente com ele. Em nome de Jesus, meu irmão, dê a oportunidade para o Senhor falar contigo novamente, abra o ouvido do teu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Aonde está a sua esperança, meu irmão? O que aconteceu com a tua esperança? Lembre-se, vamos abrir aí Lamentações capítulo 3, verso 21 até o 24, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 ao 24, em nome de Jesus. Olha que coisa fantástica isso. Contudo, eu quero lembrar daquilo que pode me dar esperança. Aleluia. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Elas se renovam plenamente a cada manhã. Grande, grande é a sua fidelidade. Sendo assim, eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. A sua esperança é o Senhor, meu irmão. Não importa o peso daquilo que você tenha feito, não importa. O que importa é você estar quebrantado diante do Senhor. Reconheça o seu erro, se quebrante diante do Senhor, para que você possa novamente viver uma vida de conquistas, uma vida de vitória, uma vida abundante na presença do Senhor. As mãos do Senhor, elas não estão encolhidas com relação a você, mas elas ainda estão abertas, esperando que você vá até Ele, assim como um filho corre diante da presença do seu pai, quando o pai chega do trabalho, do mesmo modo, meu amado, o Senhor, Ele quer te abençoar, é desejo do coração do Senhor te abençoar, meu irmão, mas para que isso aconteça, é necessário que não haja reservas, você precisa estar quebrantado diante do Senhor, e para que você seja quebrantado diante do Senhor, você precisa renunciar o seu eu, você precisa renunciar o seu ego, suas vontades, suas percepções, a sua opinião não interessa, aquilo que você acha que é, não importa, o que importa é o Senhor, Ele é o centro. A cruz precisa ser o seu alvo, meu irmão, em nome de Jesus. Pense nisso, meu amado. É isso que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E aí eu quero concluir com um princípio que para os dias atuais, ele é fundamental, ele é importantíssimo, mas eu entendo que isso, falar sobre esse princípio que nós vamos falar agora, é algo que para alguns é humanamente impossível. Eu disse humanamente, dentro do contexto não da transcendência, mas do ser imanente, do ser humano, é impossível. Mas o Senhor, Ele nos traz algumas orientações. Que princípio é esse, Eli? Eu quero falar para você sobre o segredo de ser paciente. Eu não estou falando paciente de hospital, é de você ser paciente, é exercer o princípio da paciência, ser longânimo. Meu irmão, ninguém mais, não existe mais pessoas pacientes, que vivem o princípio da paciência. Tem gente que, não dá nem para falar mais que o pavio é curto, tem gente que nem pavio tem mais, já foi extinguido da vida da pessoa, pavio só tem a parafina, acabou. Por que aconteceu isso? Por conta das circunstâncias, a carga, o peso.
sabe? O dia que é de 24 horas, que para alguns precisaria ter 30 horas, talvez 40, mas 24 horas é o suficiente para você. Seja um gestor, seja um bom gestor do tempo que o Senhor tem para você. Se aproprie, meu irmão, preste atenção, pega isso aí, ó. O segredo de ser paciente, lá no versículo 36, tá? No final da leitura, tá? Vamos relembrar. Vamos voltar lá rapidinho. Só para a gente poder concluir aqui. No versículo 35 e 36, ele vai falar aí, ó. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo, no verso 36, que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Ninguém pode perseverar, ninguém, absolutamente ninguém, pode perseverar se não tiver paciência, se não for alguém paciente. Aí no versículo 37 ele vai afirmar, pois dentro de pouco tempo, aquele que vem, em outras versões que falam assim, aquele que há de vir, virá, e não tardará. O meu justo viverá pela fé. Só que aí ele deixa a orientação, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos daqueles que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor te chamou. Em nome de Jesus, se aproprie da fé, meu irmão. Pegue isso daí, ó. Se aproprie da fé e seja sempre um alguém com a paciência apropriada para todas as ocasiões. Você terá a fé apropriada a partir do momento em que você se apropriar da sua fé. Uma coisa é você falar que tem fé, mas essa fé você precisa se apropriar dela. Ela precisa estar encarnada em você. Você precisa viver o princípio dessa fé, tal como você... Assim como você tem a sua marca, todas as pessoas têm um perfume do seu gosto, usam uma determinada roupa, você se sente bem com isso. A fé, ela precisa ser do mesmo modo, ela precisa estar encarnada em você. Quando você se apropria da fé, no momento da crise, no momento em que você estiver passando pela luta, você terá a fé apropriada para você vencer todo e qualquer obstáculo na sua vida. Mas para isso, você precisa tomar posse dessa fé. Se você não compreender esse princípio, você vai continuar caminhando e patinando. É um passo para frente e 4 para trás, 2 para frente, 5 para trás. E você não sai do lugar. Vai ficar que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo. Se aproprie da tua fé, meu irmão. Em nome de Jesus. Para que você possa se apropriar da tua fé, você possa tomar posse dela e viver essa fé com excelência. Oração, jejum, devocional, leitura da palavra, isso tem que ser algo diário na sua vida. Disso você não pode, não tem como você viver sem isso. Preste bem atenção nisso. Não dá para a gente ficar apenas vivendo daquilo que nós ouvimos aqui nos púlpitos. Na escola dominical, você precisa buscar. Você precisa buscar. Quantas vezes é falado aqui, olha, compra o livro, tal, olha, leia a Bíblia. Tem a vida devocional, tem a vida de oração. Não adianta, meu irmão. Se você não compreender esse princípio, vai continuar a mesma coisa. O mesmo ciclo vicioso. Mas nessa noite você está entendendo. Eu já estou começando a entender esse princípio da paciência. E a paciência já está começando a tomar conta de mim. Porque eu estou me apropriando dessa fé. Eu estou tomando posse dela. Meu irmão, não se desespere. Em nome de Jesus, não se desespere, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, e enquanto Ele não terminar, Ele não vai sossegar. Depende de você. Preste atenção, está na tua mão. Está na tua mão. É você quem vai determinar o tempo. Preste bem atenção nisso, guarde isso. Vamos nos manter íntegros, deixando de olhar para as circunstâncias. Você ser um alguém de coração quebrantado, significa que você preserva a sua fé, você defende ela, você guarda ela. E além de você viver e guardar, você
desempenha ela com graça, com harmonia, com grandiosidade. As pessoas têm vontade de, quando as pessoas olham para você, elas têm vontade de tomar posse disso. Elas têm vontade elas desejam o mesmo que você tem. Isso é se apropriar da fé. Ser de coração quebrantado. A sua fé, ela é firmada sem receios, sem ausências. A sua conquista, meu irmão, ela será a medida da sua capacidade em se quebrantar diante do Senhor. A sua conquista, ela vai ser a medida, ela será a proporção da sua capacidade em se quebrantar diante do Senhor. Aonde foi que você parou? Aonde foi que você deixou? Aonde foi que você deu um ponto e parou com tudo? Vamos retomar o caminho a partir de hoje, em nome de Jesus. É esse quebrantamento que vai gerar a tua conquista. Quebrante-se diante do Senhor. Abra mão do seu eu. Abra mão das suas convicções. Viva as convicções de Cristo, em nome de Jesus. Não precisa você estar preso. Não precisa você estar preso ao medo, ao receio. Chega de viver uma vida sem paciência. Seja paciente no Senhor. Se você se apropriar da tua fé, nunca mais você vai falar: ó Senhor, dai-me paciência. Porque no dia em que você pedir paciência, você pode ter certeza, a carga de tribulação vai ser maior ainda. Nunca devemos pedir paciência. Aproprie-se da fé, e a paciência ela vai vir como uma cachoeira sobre a tua vida. Nada nem ninguém vai te vencer. Mas para isso você precisa se apropriar da tua fé. Eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, daquilo que eu posso pedir, porque Ele é Deus, na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Meninos, cheguem mais aí, Lucas, pessoal, entendam isso nessa noite. O Senhor Ele está falando, o Espírito Santo de Deus Ele está ministrando. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Ah, Senhor, como eu te louvo, como eu te bendigo. Meu irmão, da onde você parou, volte. Quebrante-se diante do Senhor. Quebrante-se diante do Senhor. Ele não mudou absolutamente nada, Ele continua a ser o mesmo. O mesmo. O mesmo. É o mesmo que continua ministrando, falando ao teu coração, de manhã, de tarde, de noite. Abaixe um pouco o ruído da vida. Se isole um pouquinho. Sai um pouco do meio do tumulto, da barulheira. Senhor, eu quero te ouvir. O meu desejo é ouvir a tua voz. O meu desejo é entender aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, meu irmão, aí no teu lugar. Por favor.